Salve investidores! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 8. Nesta aula eu vou ensinar vocês a analisar um fundo imobiliário de fundos, ou seja, os conhecidos FOFs, os fundos que investem em outros fundos imobiliários. Mas antes, vamos dar aquela recapitulada aqui nas nossas aulas. A gente já aprendeu o que é um fundo imobiliário, vantagens e desvantagens, os tipos de fundos imobiliários, como você analisa fundo de logística, laje corporativa, shoppings, papéis, ou seja, cada detalhe que você deve analisar para cada tipo de fundo. Então, se você caiu aí de paraquedas nesse vídeo, já volta lá na aula de número 1 para você aproveitar todo esse conteúdo gratuito que eu tô gravando aqui para vocês. Já aproveita então, deixa o seu like, se inscreva no canal, pois esse é o único canal de finanças que te ensina a investir de verdade. Bom, mas bora lá para nossa aula. Para a gente começar, investidores, é importante destacar os indicadores principais. Eu abordei lá nas aulas anteriores, ensinei detalhe a detalhe. Antes de você começar a analisar os indicadores específicos para os fundos imobiliários de fundos ou fundos de papel logística, primeiro você precisa filtrar os bons fundos imobiliários. E esses são os indicadores que vão fazer esse filtro para vocês. Portanto, eu não vou passar por cada um deles novamente, a gente já aprendeu isso, eu não vou gastar o tempo de vocês nessa aula repetindo uma coisa que eu já repeti umas 5 vezes nos vídeos anteriores. Mas vai lembrar, sempre analisem esses indicadores para filtrar os bons fundos antes de vocês se aprofundarem nos indicadores referentes àquele tipo de fundo, beleza? Dito isso, bora então analisar os indicadores específicos para FOFs, fundos de fundos. Bom, investidores, esses são os indicadores específicos para vocês analisarem aí quando forem escolher um fundo de fundos. Estou falando aqui então de diversificação da carteira, ou seja, exatamente igual ao indicador que a gente já analisou para todos os tipos de fundo, ou seja, diversificação dos FIIs, diversificação desses fundos dentro do patrimônio, ou seja, qual é o percentual de cada um desses fundos imobiliários em relação ao valor que esse fundo tem de patrimônio. Os indexadores aqui de contrato para você saber se esse fundo vai te proteger contra uma alta da inflação ou contra uma alta da Selic. E por último, mais importante, eu deixei até em vermelho aqui, investidores, gestor e estratégia do fundo. O segredo para fundos de fundos é exatamente isso aqui, gestor e estratégia. Obviamente que você deve analisar isso também para todos os outros tipos de fundos imobiliários, mas para um FOF isso aqui é fundamental, pois entender a cabeça do gestor e a estratégia do fundo é fundamental para você evitar riscos e balancear entre fundos de fundos mais conservadores e fundos mais agressivos que vão te pagar mais dividendos. Então, se você não pegou papel e caneta aí, anotem esses indicadores aqui para fundos de fundos. Agora vamos ver como analisar esses indicadores na prática, pegando como exemplo um fundo de fundos. Bom, investidores, para esse exemplo aqui, ó, eu peguei o fundo RBRF11, ele é um fundo multi-estratégia. E antes da gente entrar nos indicadores, vamos dar uma passadinha aqui para vocês entenderem. Olha o preço aqui da cota desse fundo, R$ 6,53. É um fundo muito acessível, ele vem distribuindo nos últimos 12 meses 12% em dividendos, um excelente dividendos. Vale lembrar, são isentos de imposto de renda ainda, né? Ele caiu aí 12% nos últimos 12 meses, ou seja, está caindo igual a todos os outros fundos imobiliários aí no mercado. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, nos principais números desse fundo. Olha o patrimônio dele, 1 bilhão e 100 milhões de reais, é um fundo relativamente grande. Olha isso aqui, investidores, P sobre VP, ele está com um desconto aí na B3 de 22%, ou seja, se somar todas as suas cotas, ó, ele está valendo aqui, ó, 893 milhões, sendo que o valor dele atual de patrimônio é de 1,1 bilhão, ou seja, tá barato esse fundo, vale a pena pensar em colocar ele na sua carteira, mas vamos analisar aqui outros indicadores também. A liquidez também ela é boa, 2 milhões de negociações diárias, isso é importante, lembra lá dos indicadores principais. Vamos dar uma olhadinha nos seus dividendos? Olha isso aqui, ó, desde 2017 ele vem entregando dividendos de forma linear, sem oscilações, sem assustar o investidor. E olha esse crescimento aqui nos últimos meses, investidores, um crescimento excelente. Bom, qual é o gestor, a administração desse fundo? Olha isso aqui, investidores, Banco BTG Pactual. Não preciso nem dizer para vocês que é uma instituição de renome aí no mercado. E dá uma olhada nisso aqui, ó, esse fundo ele existe desde 2018.
2017, ou seja, já tem bastante tempo que ele vem se provando em ser um excelente fundo imobiliário. Antes da gente seguir, dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra que eu falei das categorias, né? Olha aqui o segmento: fundo de fundos, gestão ativa. Ou seja, isso daqui já dá uma dica pra gente quando a gente for analisar a estratégia e a gestão desse fundo. Gestão ativa, investidores, significa que o gestor do fundo ele está sempre tentando movimentar a carteira para entregar uma ótima rentabilidade aí para os seus cotistas. Diferente de um fundo passivo, onde ele compra os ativos com o objetivo de não desfazer deles, ou seja, não vender, ou seja, ele é bem mais conservador. Nesse caso, esse fundo possui gestão ativa, então o gestor sempre vai estar analisando seus fundos e olhando oportunidades no mercado. Dando sequência aqui, investidores, vamos dar uma olhadinha nas outras informações dele também. Olha aqui o portfólio desse fundo. Diversos fundos imobiliários aqui dentro da sua carteira. Lembra quando eu falei de diversificação, né? Então ele está bem diversificado, não está concentrado aí em poucos fundos. Ele tem bastante fundos imobiliários dentro da sua carteira. Olha aqui os segmentos: lajes corporativas, imóveis industriais de logística, shoppings, papel, fundos mistos, ou seja, ele está bem diversificado também na parte de segmentos, investidores. E olhando aqui o próximo indicador, que é diversificação aqui dentro do patrimônio líquido, olha isso aqui, ó, tem um ponto de atenção. Ele está investindo 10% nesse fundo aqui, ó, HGPO11. 10% está só nesse fundo. É importante a gente analisar por que ele está fazendo isso aqui, ó. E isso aqui está no segmento, ó, de lajes corporativas. O segundo também, 8%. Concentrar demais o patrimônio do fundo em apenas alguns fundos imobiliários é bem perigoso, pois se ele tiver algum problema, você, investidor, vai ser muito impactado tanto nos dividendos como também numa queda aí do valor da cota lá na B3. Então, investidores, é importante dar uma analisada nisso aqui com cuidado. Dando sequência aqui, investidores, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na relação por segmento. Dá uma olhada nisso. 42% desse fundo está investindo em lajes corporativas, ou seja, fundos de tijolos. Só por olhar esse percentual, a gente já percebe que esse é um fundo de fundos bem conservador. Ele prefere investir em fundos de tijolos. Em segundo lugar, a gente tem aqui, ó, shoppings com 17%. Em terceiro lugar aqui, indústria e logística com 12%. Ou seja, ele é um fundo majoritariamente que investe em fundos de tijolos. Ele tem uma característica mais conservadora. Bom, eu imagino que vocês devem estar se perguntando aí, bom, qual é a estratégia desse fundo? Bom, vamos descobrir aqui, ó, no relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial desse fundo, investidores, vocês têm todas as informações do fundo, mas eu vou ensinar vocês a como identificar a estratégia do fundo caso o gestor ele não coloque escrito quais são os objetivos e estratégias de forma objetiva, tá? Dando uma olhada aqui na segunda página desse fundo, a gente já consegue pegar algumas informações relevantes. Olha isso aqui, investidores. Visão de alocação por categoria. Aqui a gente já começa a entender a estratégia desse fundo imobiliário. 68%, como a gente viu lá no site Status Invest, investe em fundos de tijolo, ou seja, ele é mais conservador. 32% investe em fundos de papel. Ou seja, só por esse gráfico aqui, a gente já percebe que ele é um fundo mais conservador. Mas vamos continuar analisando aqui algumas informações bem relevantes. Olha aqui na parte de notas do gestor. Nessas notas, investidores, o gestor ele deixa bem claro que o cenário macroeconômico atual ainda é bem desafiador. Ele dá toda a explicação aqui, ó, do pacote de gastos do governo que gerou uma alta aqui do IPCA, que o Copom aqui vem subindo a taxa de juros, e tudo isso, investidores, causou uma desvalorização, ó, de mais ou menos 10% no índice IFIX. Ou seja, o gestor ele fez uma análise macroeconômica aqui para vocês, justificando já a queda no índice IFIX. E segundo os estudos que esse gestor fez, existem fundos imobiliários que vêm sendo negociados, ó, com um desconto de aproximadamente 20% do seu valor de patrimônio. Lembra do P sobre VP que a gente olhou aqui, ó? Se a gente puxar só o P sobre VP desse fundo aqui, que a gente está analisando agora, ele está com um desconto aqui, ó, de 22%. Ou seja, o gestor já fez uma análise macroeconômica e ele já está de olho em outros fundos aí no mercado. E dá uma olhada nessa nota aqui, investidores, ó.
ó, em nossa visão, o mercado começa a oferecer uma ótima janela de oportunidade para ir às compras. Ou seja, o gestor já está de olho para comprar novos fundos imobiliários para fazer esse fundo aqui crescer. Deu para entender, investidores? Esse fundo é um fundo de gestão ativa. O gestor ele está sempre olhando para novas oportunidades aí no mercado. E isso vai entregar boa rentabilidade para nós investidores. Vamos continuar aqui e entender um pouco mais sobre a estratégia desse fundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Nessa nota o gestor coloca: nesse contexto, destacamos a importância de termos aumentado significativamente, ó, as nossas reservas ao longo do ano. Ou seja, o gestor ele veio aumentando as reservas desse fundo, não só com o objetivo de proteção, como também, ó, eles podem se posicionar para aproveitar as excelentes oportunidades que o mercado está dando nesse momento. E por último, ele deixa duas notas aqui, ó. Ainda apesar da queda de preços do mercado, a atividade econômica continua robusta, ou seja, os fundos imobiliários não estão sendo impactados por uma redução no comércio, ou seja, é apenas mera especulação do mercado. Os investidores estão com medo, saindo da renda variável e indo para a renda fixa por conta aí das ações do governo. E ele coloca aqui por último, ó, dessa forma estamos cada vez mais atentos às oportunidades que surgem. E eles já estão de olho aqui, investidores, ó, em fundos imobiliários de papel. Até porque boa parte do percentual do PL desse fundo está sendo investido em fundos imobiliários de tijolos. Ou seja, provavelmente o gestor quer equilibrar e aproveitar as oportunidades aí nos fundos de papel. Deu para entender, investidores, como que funciona a estratégia desse fundo? É uma gestão ativa, o gestor está sempre olhando para o mercado, sempre preparando lá o seu fundo de reserva para aproveitar oportunidades. E isso é excelente para quem é cotista desse fundo. Seguindo aqui, a gente vai ter diversas informações em relação ao fundo, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. A gente vai ter aqui uma visão geral aqui, ó, do portfólio desse fundo, ou seja, o percentual aí de investimento para cada um dos tipos de fundos imobiliários. Portanto, investidores, para a gente não ficar repetitivo e olhando os mesmos indicadores que a gente já vem olhando aí nos outros fundos, eu não vou seguir aqui com essa análise. Eu vou querer que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Deu para entender a estratégia aqui do fundo RBRF11? Ficou claro para vocês o que vocês devem analisar e as nuances que vocês devem identificar na hora de ler o relatório gerencial? Deu para perceber e captar como que esse gestor faz a gestão e a estratégia desse fundo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Se eu esqueci de algum indicador importante para um FOF, já comenta aí também, que na próxima aula eu faço questão de inserir o seu comentário ou indicador ou a ideia que você der aí pra gente. Bom, essa aula vai ficar por aqui. Já deixa o seu like aí, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. E eu vejo vocês aí, investidores, na próxima aula. Até mais!